Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na obra-prima de Hemingway, O Velho e o Mar. Vocês já devem conhecer a história, né? Mas a ideia aqui é ir além da superfície e explorar os temas, os simbolismos e o que essa história nos diz sobre a experiência humana. E para nos guiar nessa jornada, temos a Salete, que conhece a obra de Hemingway como um ninguém. É um prazer estar aqui. O Velho e o Mar é uma obra que me fascina, sabe? Pela simplicidade da linguagem e ao mesmo tempo pela profundidade dos temas. Perfeito. E para completar nosso time, temos a Carla e o Carlos Alberto, que também são apaixonados pela obra de Hemingway. E prontos para desvendar os mistérios desse clássico. Eu acho que todos nós temos um pouco de Santiago em nós. Essa vontade de lutar, de superar os desafios mesmo quando tudo parece perdido. É verdade. E a genialidade de Hemingway está em transformar essa luta individual em algo universal, que nos toca profundamente independente da nossa idade, cultura ou época. É essa aí. Vamos começar então relembrando a história de Santiago, um velho pescador cubano que enfrenta 84 dias sem pegar um único peixe. Imaginem só a frustração, a sensação de impotência. Pois é, e não é só a frustração. É o impacto na comunidade, a dúvida sobre sua capacidade, a pressão que ele sente. Exato. E Ana tem a relação com o jovem Manolin que o admira e o apoia mesmo diante da má sorte. O que vocês acham que essa relação representa na história? Olha, eu vejo como uma relação paternal, de amizade profunda. Manolin representa a esperança e a continuidade, enquanto Santiago luta contra a decadência e a ideia do fracasso. Interessante essa dualidade. E apesar de tudo, Santiago se recusa a ser vencido. Ele vai para o mar mais uma vez com a sua vela remendada, símbolo da sua persistência e da sua recusa em se entregar à derrota. O que te chama a atenção nesse detalhe? Salete. A vela remendada é um símbolo poderoso, né? Ela representa as marcas da vida, as cicatrizes das batalhas que enfrentamos. Cada remendo é uma história, uma lição aprendida, uma superação. E ao mesmo tempo é um sinal de fragilidade da constante necessidade de reparo, de recomeço. É como se a vela remendada representasse a própria vida de Santiago, cheia de altos e baixos, de vitórias e derrotas. E essa metáfora se estende para todos nós. Todos nós carregamos nossas velas remendadas, nossas marcas do passado. A questão é como lidamos com elas. Se nos deixamos abater ou se as usamos como combustível para seguir em frente. Santiago segue em frente e encontra o desafio da sua vida, um marlin gigantesco. A partir daí, a história se transforma numa batalha épica homem contra a natureza. O que vocês acham que Hemingway quer nos mostrar com essa luta? Eu acho que a luta com Marlin representa a luta contra os nossos próprios limites. Santiago se depara com um desafio que parece insuperável e precisa encontrar dentro de si a força para resistir, para não desistir. E essa luta se passa em meio à solidão do mar, o que intensifica ainda mais o drama. Não é verdade? A solidão é tema central em O Velho e o Mar. É na solidão que Santiago se conecta consigo mesmo, com seus medos, suas dúvidas, mas também com sua força interior. É como se a solidão fosse um campo de batalha onde Santiago luta não só contra o Marlin, mas contra seus próprios demônios. E essa luta, apesar de solitária, é também grandiosa, digna de admiração. Eu concordo. Acho que a solidão de Santiago também o aproxima do Marlin. Ambos estão sozinhos lutando pela sobrevivência, reconhecendo a força e a dignidade um do outro. Interessante essa perspectiva. É como se a luta transcendesse o embate físico, se transformando numa espécie de diálogo, um reconhecimento mútuo entre o homem e a natureza. É verdade. E essa luta, por mais intensa que seja, tem um fim. Santiago consegue vencer o Marlin, mas a vitória tem um gosto amargo. Verdade. É um momento crucial da história a partir do qual a narrativa toma um rumo ainda mais sombrio. Mas antes de entrarmos nesse novo capítulo, vamos fazer uma pausa para respirar e digerir tudo o que já discutimos até aqui. Na volta, vamos explorar as consequências dessa vitória, o significado da perda e a profunda mensagem que Hemingway nos deixa sobre a resiliência do espírito humano. Esse Santiago vence, mas a que custo, né? Ele volta exausto, ferido e com o barco quase afundando pelo peso do peixe gigante. É verdade, e a ironia é que essa vitória se transforma em derrota, né? Os tubarões atacam o Marlin, devorando o fruto de toda a luta de Santiago. É de partir o coração, né? Ver todo aquele esforço, toda aquela resistência se esvaindo pouco a pouco. O que vocês sentem quando leem essa passagem? Eu sinto uma profunda tristeza, mas também admiração pela forma como Santiago enfrenta a situação, né? Ele não se desespera, não se entrega ao desespero. Ele luta contra os tubarões com a mesma garra com que lutou contra o Marlin mesmo, sabendo que a batalha está perdida. É como se ele estivesse aceitando o destino, mas sem se curvar diante dele. Ele luta até o último instante com a dignidade de um guerreiro. O que você acha, Carlos Alberto? Eu concordo. A cena dos tubarões é devastadora, mas ao mesmo tempo é uma lição sobre a natureza da vida. Nem sempre a vitória é completa. Nem sempre nossos esforços são recompensados da forma como esperamos. Mas a forma como enfrentamos a derrota, a dignidade que mantemos diante da adversidade, isso é o que realmente importa. E essa dignidade, essa força interior, é o que Hemingway quer nos mostrar com a figura de Santiago. Lembra da frase, um homem pode ser destruído, mas não derrotado. É como se essa frase resumisse toda a filosofia do livro, a crença na resiliência do espírito humano. Exatamente. E essa resiliência se manifesta de várias formas, né? Na persistência de Santiago em continuar pescando mesmo após 84 dias de fracasso.
Na sua coragem em enfrentar o Marlin mesmo sabendo dos riscos. Na sua determinação em lutar contra os tubarões mesmo sabendo que a batalha está perdida. É uma lição poderosa que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Todos nós enfrentamos desafios. Todos nós passamos por momentos de derrota. A questão é como reagimos a essas situações. Nos deixamos abater ou encontramos dentro de nós a força para nos reerguer. É isso aí. E essa força, essa capacidade de superação está presente em cada um de nós, assim como está presente em Santiago. O velho mar nos lembra que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, sempre podemos escolher lutar, resistir e manter a dignidade. Exatamente. E essa mensagem se torna ainda mais forte quando contrastamos a figura de Santiago com os turistas que, no final da história, veem apenas o esqueleto gigante do Marlin sem ter a menor ideia da grandiosidade da luta que ele representa. Ou que essa cena nos diz, Carla. Essa cena é um tapa na cara da superficialidade. Os turistas representam a incapacidade de enxergar além das aparências, de compreender a verdadeira essência das coisas. Eles veem o esqueleto do Marlin como um troféu, um objeto curioso, sem perceber a história de luta, de sofrimento e superação que aquele esqueleto representa. É como se Hemingway estivesse nos alertando para o perigo de vivermos em um mundo superficial, onde o valor das coisas se resume à sua aparência ou ao seu preço, à sua utilidade imediata. Enquanto isso, Santiago, mesmo derrotado, volta para casa com a alma leve, sonhando com leões na praia. O que vocês interpretam desse simbolismo? Os leões, para mim, representam a força vital de Santiago, a energia que ainda pulsa dentro dele mesmo após a derrota. É como se ele tivesse absorvido a força do Marlin, a energia do mar, e a tivesse incorporado à sua própria essência. Essa é uma bela interpretação. Os leões, símbolos de força e majestade, se contrapõem à imagem do velho pescador cansado e ferido. Mas essa contraposição é apenas aparente. Na verdade, os leões revelam a verdadeira natureza de Santiago, a sua força interior, a sua capacidade de sonhar, de se conectar com algo maior do que ele mesmo. É verdade. Essa capacidade de sonhar, de conectar com a beleza e a grandiosidade da vida é o que o mantém vivo, que lhe dá esperança para enfrentar um novo dia. E assim chegamos ao final da nossa análise da jornada de Santiago. Mas a jornada de vocês, ouvintes, continua, que fica para você depois de mergulhar nas profundezas de O Velho Mar. Que lições você leva para a sua própria vida? Olha, para mim, a principal lição é a da resiliência. A vida nos coloca à prova a todo momento, nos apresenta desafios que parecem impossíveis de superar. Mas a história de Santiago nos ensina que podemos sim resistir, lutar, manter a dignidade mesmo quando tudo parece perdido. É verdade. E essa luta, mesmo que solitária, pode ser grandiosa e épica. A forma como enfrentamos a adversidade, a coragem que demonstramos diante do sofrimento, isso é o que nos torna humanos. Isso é o que nos torna dignos de admiração. E essa admiração, esse reconhecimento da força e da beleza do espírito humano é o que nos une a Santiago. É o que torna O Velho e o Mar uma obra atemporal que nos toca profundamente independente da nossa época, cultura ou idioma. É uma história simples, mas que abre espaço para tantas interpretações, né? Cada um encontra em O Velho Mar algo que ressoa com suas próprias experiências, com suas próprias lutas. Sem dúvida. Para alguns, a história é sobre a luta do homem contra o destino, contra as forças que nos governam. Para outros, é uma ode à perseverança, à força de vontade, que nos impulsiona a seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. E para mim a história também fala sobre a nossa relação com a natureza, com o poder e a beleza do mundo que nos cerca. O mar em O Velho Mar é muito mais do que um cenário. É um personagem vivo que desafia e acolhe, que destrói, nutre. É verdade, essa relação com a natureza é ambígua e complexa, assim como a nossa própria relação com o mundo. Às vezes nos sentimos conectados em harmonia, outras vezes nos sentimos ameaçados à mercê de forças que não podemos controlar. E o Marlin, nesse contexto, representa a força da natureza, a beleza selvagem que nos fascina e nos amedronta ao mesmo tempo. A luta de Santiago com Marlin é uma metáfora para a nossa própria luta pela sobrevivência, pela conquista do nosso espaço no mundo. E essa luta, como vimos, nem sempre termina em vitória. Santiago perde o Marlin para os tubarões, assim como nós perdemos ao longo da vida tantas coisas que consideramos preciosas. Mas a perda, como bem lembrou o Carlos Alberto, faz parte da vida. É na forma como lidamos com a perda, na dignidade que mantemos diante da dor que reside a nossa verdadeira força. É verdade. E essa força, essa capacidade de superar a adversidade é o legado que Santiago nos deixa O Velho e o Mar. É uma história sobre a beleza da luta, a dignidade da derrota e resiliência do espírito humano. E é uma história que nos convida a refletir sobre o que realmente importa na vida. Seria a vitória a qualquer custo, a acumulação de bens materiais, o reconhecimento dos outros, ou seria a busca por uma vida com propósito, uma vida que, apesar das inevitáveis derrotas, vale a pena ser vivida? Acho que Hemingway nos deixa essa pergunta em aberto para que cada um encontre a sua própria resposta. Mas, sem dúvida, O Velho e o Mar nos inspira a buscar uma vida mais autêntica, mais conectada com a nossa essência, mais atenta à beleza e à força que residem dentro de cada um de nós. É isso aí. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que vocês tenham apreciado a viagem, que tenham se inspirado na história de Santiago e que levem consigo a força e a poesia de O Velho e o Mar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.